Muito bem, hoje é dia 27 de junho de 2025, nós estamos seguindo com a nossa atividade do Colóquios do PIBID, das Ciências Sociais aqui da UFFS, Campus Erechim. E hoje nós recebemos com muita alegria mais uma convidada importante, uma colega que tem investido seu potencial de pesquisa, de docência, para pensar o ensino das ciências sociais nas suas mais diferentes dimensões. Então, a professora Rafaela, da Universidade Federal de Juiz de Fora, nossa colega, além de pesquisadora militante da área do ensino das ciências sociais, foi nossa presidenta da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais em um período recente, tem contribuído em várias frentes, inclusive no próprio PIBID, na sua universidade. A Rafaela tem uma formação também nessa fronteira, digamos, das ciências sociais com a educação, onde eu também me situo e outros colegas que fazem parte desse movimento. Né? Nós já tivemos a oportunidade, Rafaela, de conversar com os nossos colegas também, os professores Cristiano e Marcelo, e nós estamos tentando, pelo menos uma vez por mês, fazer um encontro formativo, com algumas referências nossas da área, aproveitando que o remoto nos permite esse estar mais pertinho, ainda que distante. Né? Então, muito obrigado pelo aceite pronto da Rafaela, e a gente sabe sempre as agendas apertadas, né? Então, eu quero te agradecer muito. E também, enfim, não vou fazer uma apresentação tão formal, acho que o espaço é um espaço de colóquio, nós tentamos realmente dar esse caráter, mas eu fico muito feliz com essa oportunidade de conviver um pouco contigo, te ouvir um pouco sobre um tema que é um tema que tu vem te debruçando, né, a respeito das metodologias ativas de aprendizagem, a partir, claro, do ensino das ciências sociais, do ensino de sociologia, mas pensar um tema que é um tema muito presente hoje no debate educacional, que é o tema das metodologias ativas, muitas vezes bastante falado, mas ainda pouco compreendido, né, de fato, o que são as metodologias ativas. Então, nós temos aqui bolsistas do nosso PIBID, da UFFS Campus Erechim, temos a professora Sônia, a professora Rúbia, que são as nossas colegas que nos acolhem nas escolas aqui estaduais, a Camila, né, que é a egressa aqui do nosso curso, tanto de Ciências Sociais, como, e foi PIBIdiana também, né, assim como do nosso mestrado em Educação, que até a professora Rafaela integrou a banca avaliativa da Camila. Enfim, então nós estamos aqui entre pares, né, dentro dessa resistência criativa no ensino das ciências sociais de norte a sul do Brasil. Né? Então, Rafaela, muito bem-vinda a esse espaço aqui do nosso PIBID. Passo imediatamente para ti e fica à vontade, enfim, de apresentar aqui questões sobre o tema que nós combinamos e, na medida do possível, a gente dialoga também ao longo desse encontro aqui previsto para cerca de 1 hora. Tá bem? Bem-vinda, Rafael. Certo, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, é uma honra estar aqui com vocês, conhecê-los. É uma honra estar aqui com o Tiago em Gracia, com a Camila novamente. E o Tiago falou da minha militância, né? E eu atribuo totalmente a responsabilidade a ele. Né, graças a uma visita que ele teve aqui na UFJF, logo que eu havia tomado posse na universidade, e ele veio falar da ABEX, e mudou minha vida mesmo, assim, né, a ABEX é uma entidade que eu tenho, assim, extremo orgulho de participar, muito respeito pela história, e espero que vocês todos já estejam filiados, inclusive, né? Então, mas e que conheço a entidade, né? A gente tem buscado muitas coisas necessárias e importantes aqui para a nossa área. Mas vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui, montei uma apresentação curtinha, só para destacar um pouco algumas palavras-chave, né, dentro da discussão, mas situada onde que eu estou trazendo esse debate, assim, né? Eu não sou uma pesquisadora assídua das metodologias ativas, mas eu trabalho na formação de professores, né, com essa temática já há alguns anos. E tudo isso veio por uma participação minha num programa de especialização que se chama, que existe no âmbito da CAPES, que é o TICEB, que é Tecnologia de Informação e Comunicação para a Educação Básica. E na participação nesse curso, eu conheci um material de um professor que trouxe essa perspectiva das metodologias ativas, isso lá em 2017.
E aí, né, eu gosto muito de tecnologia, assim, uso pouco, mas eu gosto, sabe? E aí, assim, eu decidi, né, comecei a ler os textos, achei interessante, e comecei a pensar sobre as possibilidades para as aulas de sociologia no ensino médio. Comecei a estudar um pouquinho, e aí em 2018 agreguei na minha disciplina de metodologia de ensino aqui na universidade. Então foi nesse sentido, assim, né? Naquele momento falava-se muito sobre sala de aula invertida. Então, comecei testando com os alunos do estágio, né, as possibilidades de fazer aulas invertidas na sociologia. E aí comecei a ler, nos congressos eu comecei a propor grupos de trabalhos, né? Então, em função disso, tem até, depois eu vou compartilhar com o Tiago, que a gente já está distribuindo ele de maneira gratuita, o PDF desse livro, que ele é fruto de trabalhos que chama Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino de Sociologia, que eu organizei junto com o Tiago Esteves, e aí que é fruto de trabalhos que foram publicados, apresentados e publicados no congresso da ABEX. Então, desde então, tenho participado nesses espaços também, coordenando GT sobre essa temática e me munindo um pouco, né, de experiências aí de Brasil afora sobre o tema. E aí, para hoje, assim, eu pensei em trazer um pouco da onde que surge essa história de metodologias ativas, né? Que eu acho que é importante a gente entender antes da gente sair comprando a ideia. Falar um pouco, né, por que as pessoas, quem está propondo, né, essas novas abordagens, o que eles estão dizendo, por que eles apostam tanto nisso, e trazer duas experiências de metodologias ativas com práticas nas aulas de sociologia mesmo. Uma experiência de sala de aula invertida e uma experiência de rotação por estações. São nomes familiares para vocês? Já ouviram falar desses nomes? Tá? Beleza. Então, vou só compartilhar aqui um slide. Gente, eu tô meio ofegante, porque é isso, né? O frio ataca minha asma. Aí. Mas tá frio em Minas também? Tá bastante. Tô vendo que tá meio enrupado, hein? Terça-feira aqui gelou bastante. Estou apresentando modelo de espelho. Peraí. Ah, tá. Então, deixa eu só passar aqui somente. Bom, e aí, assim, né? Qual que é o contexto de surgimento das metodologias, não necessariamente das metodologias ativas, mas por que as pessoas estão dizendo tanto que a gente precisa mudar o que a escola tem feito há alguns anos, né? Primeiro, de pensar assim que a gente está realmente num outro momento de vida, né? Que a tecnologia está muito avançada. Os nossos alunos, né? Eles já nascem inseridos imersos na tecnologia, né? Não é à toa que a gente teve que enfrentar aí uma lei que proíba o uso dentro de sala de aula, porque o uso está se dando de maneira excessiva. A gente está vendo aí criancinhas, desde cada vez mais novas, com uso muito ativo, né, de celular, redes sociais, enfim. Então, assim, não dá para a gente pensar a escola separada disso, né? Até então era uma escola, até pouco tempo antes, assim, da pandemia, falar de tecnologia na escola era uma coisa um tanto assim assustadora para a maioria dos professores, né? Muitos, aliás, passaram a pandemia com muitas dificuldades, né? Nossa, eu lembro de ter visto várias reportagens, vídeos na internet de professores chorando, porque é isso, né? A tecnologia, de certa forma, ela sempre assustou muito. Só que ela está pautando aí a forma como a sociedade tem se organizado. E aí, eu vou só trazendo algumas referências para vocês, porque eu acho que, né, quem gostar pode se dedicar depois a estudar. Tem nesse livrinho aqui, o Tiago conhece o autor, que é o Roberto Rafael Dias da Silva. Comprei esse livro, assim, não levando muito a sério, porque eu não conheci o autor. E, assim, eu adoro esse livro. Chama Customização Curricular no Ensino Médio, Elementos para uma Crítica Pedagógica. E ele conta um pouco dessa história, assim, né? Mostrando como que a gente está caminhando para uma nova gramática, que ele chama de gramática neoliberal, e que aposta numa estetização pedagógica muito grande,
cujas metodologias ativas é o grande manda-chuva disso tudo, sabe? Então, aí ele vai contextualizando, né? A gente sai de um modelo de sociedade industrial para um modelo de sociedade pós-industrial, né? E que promove certos tipos de mudança que quer modificar, inclusive, a forma como a gente pensa, como a gente age, né? Então, se, sei lá, até os anos 60, 70, a gente vivia ali. Eu sempre penso assim no meu pai, né? Meu pai foi metalúrgico da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Londres. Enfim, trabalhou lá a vida inteira como mecânico e ele se formou pelo Senai entre os 15 e 20 anos, e aquele conhecimento que ele teve no Senai entre os 15 e 20 anos foi o suficiente para ele se manter empregado durante mais 20 e tantos anos. Né? Então, porque era um conhecimento perito que ele tinha a respeito de um determinado assunto. Aquilo era suficiente, porque você não tinha tantas interferências tecnológicas, né? Então, era ele ali a pessoa que sabia fazer o que tinha que ser feito. Então, era o suficiente, né? Só que a gente vem com o avanço tecnológico, né? Enfim, uma série de outras questões que vem incitando, né, a necessidade que a gente esteja o tempo todo se formando, né? Então, é muito raro você estar numa profissão e não ter a necessidade de se atualizar, né? Seja qual ela for, né? Então, hoje a sociedade está cada vez mais rápida, mais fluida, e a gente tem essa necessidade, né? Então, esse é o cerne de uma sociedade pós-industrial. Só que isso tem uma tônica muito meritocrática, né? Porque quanto mais você tem condições e capacidade de se formar, melhor, né, as suas chances de se manter empregada dentro do mercado de trabalho. E aí, né, mas para isso, e aí a gente está falando de um mercado de trabalho que é altamente precarizado, mas que te demanda, né, habilidades inúmeras como flexibilidade, autonomia, né, capacidade de entender processos, né, e aí por isso que a gente tem visto muitos currículos falando de habilidades socioemocionais, porque isso é extremamente necessário para esse tipo de sociedade que a gente encontra hoje. E aí quando as pessoas leem esse mundo, quando as pessoas leem essa transição de um mundo, de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, ela fala, bom, mas a escola tem que dar conta disso, né? A escola tem que dar conta de fazer uma formação que não seja mais em profundidade, perita, mas que seja no nível de fazer com que elas entendam que elas precisam ter autonomia, que elas precisam ir atrás de conhecimento, que elas têm que ser autorresponsáveis, né, corresponsáveis por isso, porque é isso que lá fora, né, dos muros da escola elas vão encontrar. E aí tá tudo o que essas metodologias ativas estão defendendo, né? Assim, afinal de contas, elas falam muito de uma ideia de que precisa de um aprendizado autônomo, que eu, né, o professor Tiago vai poder falar muito melhor do que eu, mas que eu entendo que é uma autonomia muito distinta do que Paulo Freire dizia, né? Porque essa é uma autonomia que ainda te mantém preso, condicionado numa certa condição. A autonomia freiriana era que queria te libertar exatamente dessa condição. E aí, né, ele baseado aqui no Richard Sennett, né, ele fala assim, ó, a gente está aí vivendo numa grande sociedade da capacitação e a escola tem que dar conta disso, né? Até porque a gente está vivendo numa sociedade que as desigualdades sociais e econômicas, elas se multiplicaram, né? Hoje a gente, não é à toa o boom aí do empreendedorismo, porque não tem tantos postos de trabalho, né? O próprio modo de produção, a gente sabe que ele é isso, é por demanda, então, assim, né, hoje você tem, amanhã você não tem, e ao mesmo tempo a gente fica nessa corrida pela capacitação, porque fica sempre batendo aqui nas nossas costas, né, o que ele fala ali do fantasma da inutilidade, né, então, eu imagino quantos de vocês possam estar, assim, sempre ansiosos, né, o que vai ser depois da graduação, né, eu vou ter um emprego, não vou, né? Vou entrar para a estatística do desemprego escolarizado, o que vai ser? Então, isso é real, né, gente? É isso que a gente tem vivenciado. Então, essa sociedade da capacitação, ela tem também, de alguma forma,
também incitado mudanças nas escolas. A reforma do ensino médio, gente, tem total relação com isso. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas assim, tem total relação com todas essas mudanças que a gente está aqui falando. E aí a gente está nessa era, na era tecnológica, que é uma tecnologia que ajuda a produzir, né? Produzir cada vez mais rápido. Ela está aí também para socializar, né? A gente utiliza muitas redes sociais, inclusive, com o apoio da tecnologia para isso. Ela também está para gerar conhecimento, desconhecimento também, né? Muitas fake news. E, quando bem utilizada, ela também está disponível aí para a gente aprender, compartilhar, né? Informações, enfim. Ela tá por aí. Só que a gente tá, eu gosto muito dessa imagenzinha, assim, né? Eu sempre olho para esse menininho achando que ele é um menino maluquinho, porque esse chapéu parece quase com uma panela na cabeça. Mas a imagem é muito legal, assim, né? Porque em tese ali a gente está vendo uma série de professores mais ou menos mumificados, assustados, né? E, assim, impressionados com a tecnologia. E aí, assim, para além de várias outras críticas, situações que dá para imaginar com essa imagem, é isso, assim, a gente tem que dar conta de pensar uma escola também para essa geração que está aí, né? Vocês já devem ter escutado, né, o conceito de nativos digitais, né? Eu, o professor Tiago, a gente é da geração dos migrantes digitais, né? A gente tá, né, a gente foi migrando, a gente nasceu, a gente não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, né? Era só mato, como dizem. E aí, hoje, né, tipo, eu tô com uma sobrinha de 2 anos que já tá viciada em ver desenho no celular do pai e da mãe, né? Então, assim, e é isso, é o que o Michel Serres fala também, a geração polegarzinha, que ela não é alfabetizada, né? Ela não sabe ler, ela mal sabe falar, mas ela sabe, ela já viu por imitação que ela pega o celular do pai, da mãe, e ó, tá ali fazendo e ela acessa o que ela quer, né? E mesmo quando ela já fala, ela já aprendeu que ela aperta o botãozinho do microfone no Google, fala o que ela quer e aquilo aparece para ela. Então, que geração é essa que vai chegar e que vai virar nossos alunos, né? Em algum momento, muito breve, assim. Então, a gente tem que dar conta disso também, né? E aí, assim, né? A nossa aprendizagem, de uma maneira geral, sempre foi muito ativa, né? Só vocês, quem tiver criancinha em casa aí sabe, né? Criança pequena é a criança dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E aí ela é sempre muito curiosa. Mas a escola, de uma maneira geral, o que, que ela tem feito? Ela tem vetado a curiosidade da criança, né? Desde a da pré-escola. Não sei se alguém aqui tem criança pequena em casa, mas a criança começa a ir para a creche, para a pré-escola, ela já, né, faz parte do próprio processo de socialização, mas enfim, né, ela já sabe que ela tem que ter horário para comer, para dormir, para brincar, o que, que ela pode ou não pegar do coleguinha, e aí que não pode fazer pergunta agora, né? Então tem umas práticas pedagógicas, né, de uma escola bastante tradicional e que perdura aí, que ela vai limitando essa curiosidade da criança. E ao limitar essa curiosidade, limita todo o processo autônomo, né, na perspectiva aí de quem está defendendo essas metodologias ativas. Então, a ideia é que, né, isso não se perca nesse processo, né? A criança, quando ela entrar na escola, ela não perca mais essa dimensão da curiosidade, da autonomia, de ir buscar, né? Então, essa é a proposta aí das pessoas. Só que quando a gente fala de metodologias ativas, a gente também está falando muito de ensino híbrido, né? De hibridização. Tem esse livro aqui que é muito legal também, que chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esses livros, de uma maneira geral, desse pessoal que está discutindo metodologias ativas, é de uma galera da Unicamp, né? Eles têm um grupo lá que investe muito em estudo junto com a galera da MIT, nos Estados Unidos. Então, eles têm produzido muita informação em torno dessa temática. Mas aí você olha aqui, né? Eu gosto de destacar isso, porque a editora é a Pensis, né? E aí tem o apoio aqui do Instituto Península e da Fundação Lima, né? Que é uma fundação empresarial que tem pautado a agenda educacional desse país.
Então, mas enfim, né? Hibridizar é isso. Hibridizar é você transpor tempos e espaços escolares. Significa que eu posso estabelecer um ambiente virtual de aprendizagem com a minha turma, em que, para além do horário da minha sala de aula, né, eu posso estar continuamente alimentando aquele espaço com conteúdos e informações que eu entenda como significativo e que os alunos possam se manter em aprendizado, né, a respeito do meu tema, do meu conteúdo, enfim. Essa é a ideia, né? Porque eu estou extrapolando a sala de aula, estou extrapolando as paredes aí da minha sala de aula e estou extrapolando o tempo que eu tenho, que é de 50 minutos, enfim, né? Ou de 4 horas numa semana. Então, essa é a ideia de hibridizar, né? De trazer um pouco para essa dimensão. É muito mais o que a gente fez no processo de readaptação do período pandêmico, né? Que cada dia era um grupo de professores que podia ir na universidade, né? Para dar aula presencial. Então, é mais do que isso, é realmente pensar a ampliação do tempo e do espaço escolar. E aí, como que a gente pode hibridizar? Né? A gente pode hibridizar espaços, como eu disse, eu posso trabalhar dentro de sala de aula, junto com um ambiente virtual de aprendizagem, com uma rede social, ou usando a sala e o laboratório da escola. Eu posso hibridizar os tempos, né? Então é isso, eu tenho o tempo da sala de aula, mas eu também tenho tempo extra que eu faço uma live e que eu convido os meus alunos para assistir, né? Eu posso hibridizar atividades, então eu faço atividades também dentro de sala de aula, como em espaços virtuais. Eu posso hibridizar métodos de ensino, né? Trabalhar, sim, dimensões de uma pedagogia, né? De uma aula expositiva, que ela também se faz necessária em muitos momentos, mas também trazer tecnologia, né? E eu posso hibridizar públicos também, né? Então, especialmente no ensino superior, pós-graduação, a gente tem feito muito isso já, né? De estar com turmas em lugares distintos, né? Então, são algumas das formas que a gente tem aí para hibridizar. Mas qualquer forma de hibridização e de metodologias ativas, ela envolve 3 etapas assim que são essenciais, né? Uma dessas etapas é a construção individual. É aquele momento em que o aluno ele é convidado e, né, sempre orientado pelo professor a fazer a sua busca inicial. Então vamos discutir sobre o mundo do trabalho no século XXI. Aí, o que você vai pedir que esse aluno faça? Quero que a turma, por exemplo, faça a leitura do livro didático em casa, né? E comece a investigar. Ou então, que faça uma busca no site do PNAD, né? Para observar os dados. Ou um dado, sei lá, para identificar quais profissões já foram extintas, né? Então, começar a fazer esse primeiro movimento individual de fazer uma busca inicial pelo conteúdo que a gente vai trabalhar em sala de aula. O segundo momento é o momento que a gente chama de grupal, que é aquele em que eu coloco os meus alunos em pares, em trios, mas em pequenos grupos, para fazer as trocas, né? Então, assim, e aí, fulano, o que você, né, compreendeu aí que dados que você trouxe da sua pesquisa individual? Achei isso. Eu achei aquilo. E aí entende-se que nessa troca ali entre os pares, né, entre os alunos, rola um processo de aprendizado também que é significativo, porque envolve saber ouvir, né, saber explicar, né, para o colega o que encontrou, buscar os pontos de convergência e divergência, saber sistematizar as dúvidas. Então, esse é um segundo momento. E o terceiro momento é o que eles chamam de momento tutorial, né? Que é o momento em que o professor tem não que ele não esteja presente nas outras etapas, mas é o momento em que o professor ele tem um pouco mais de protagonismo, em que ele costura tudo que foi feito, né? Então ele encaminhou a pesquisa individual, acompanhou os dados que os alunos trouxeram, acompanhou o diálogo ali quando os alunos estavam em pares, e aí finaliza, né, fazendo toda uma costura, esclarecendo pontos que os alunos talvez tenham tido mais dificuldades, né? Então, de uma maneira geral, é esperado que qualquer proposta ativa tenha, né,
essas etapas muito bem apresentadas dentro da dinâmica e das sequências didáticas. Se alguém ficar com dúvida, pode perguntar, tá, gente? E aí, alguns modelos de rotação, né? Alguns modelos que a gente chama aí de rotação. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o modelo de rotação por estações, né? Vou trazer esse exemplo, que é a gente criar dentro da sala ou dentro do próprio espaço escolar diferentes estações de ensino. O laboratório rotacional é quando eu utilizo mais a rotação a partir do uso de sala de aula e laboratório de informática. A sala de aula invertida, que daqui a pouco também vou aprofundar com vocês. E a rotação individual é quando eu forneço individualmente para os estudantes diferentes materiais para que eles façam a síntese. Tem muita proposta, gente, dentro dessas, né, abordagens ativas de aprendizagem que são, assim, muito disruptivas, né? Assim, é impossível pensar ela dentro de um sistema educacional brasileiro que prioriza um Enem para passar no vestibular, né? Porque, assim, é muito diferente. As coisas não casam, sabe, assim. Aqui em Juiz de Fora, a gente tinha uma escola que se denominava de metodologias ativas, até de rede, né? Chama Hub. E ela já encerrou as atividades, ela não ficou nem 5 anos, assim, se eu não me engano. Primeiro porque isso, há uma desconfiança muito grande por parte dos pais se é uma abordagem, e aí obviamente que é uma escola de classe média, né, que era uma mensalidade assim de 2.000 para cima, mas gerava uma grande desconfiança sobre a efetividade dessas propostas, porque não tinha livro didático, o aluno não tinha uma sala de aula fixa, né, não tinha um currículo estruturado, não tinha. E aí, assim, os pais começaram a questionar: mas como é que eu vou orientar meu filho se não tem nenhum livro de referência, não tem uma apostila, não tem nada? Então, assim, pensar abordagens ativas, no geral, a gente tem que estar muito à disposição para pensar que é uma mudança de cultura, né? Todos nós aqui fomos formados, né, num modelo tradicionalíssimo de escola, né? E aí, falar que a gente vai ter que virar a chave é um tanto complicado, né? E aí não dá para ser só, né, a Ruby virar a chave lá na escola dela, não. Ela tem que, né, haver um movimento de gestão e dos outros colegas para que isso gere uma cultura de mudança dentro da escola, né? Para que se realmente possa apostar nessas perspectivas mais ativas de aprendizagem. É claro que isso, se eu quero adotar a minha escola lá dentro do projeto político-pedagógico como 100% de metodologias ativas. Mas dá para a gente fazer mudanças um pouco mais conservadoras, né, nesse campo, trazendo algumas práticas para dentro da nossa sala de aula. Mas digo isso, que assim, para que isso não seja desanimador, porque ao passo que você traz algumas práticas, mas só você faz isso dentro da sua sala, dentro da sua escola, a chance de não ter muito engajamento entre os alunos é grande, porque eles não estão acostumados. Né? No projeto anterior de PIBID, eu fiz um dos eixos de trabalho que a gente desenvolveu, foi exatamente pensar a aprendizagem baseada em problemas. Então, chegou um momento que os alunos viraram para o supervisor e para os PIBIdianos e falaram assim: quando é que a gente vai ter aula normal? Porque mudar, né, colocá-los para pesquisar, para fazer, enfim, é cansativo para eles, né? Eles preferem, ainda há uma ideia de que é melhor estar numa condição passiva ali, né? Porque se eu estou ali e eu não sou muito interessado, né, eu estou ali, estou fazendo qualquer outra coisa, mas eu não tenho que participar, né? Então, por isso que eu falo, é uma mudança de cultura muito grande. E aí, alguns outros modelos, né? Tá repetido aqui alguns, de técnicas de metodologias ativas. Então, essas metodologias por projetos, né? Então, a ideia de que haja um desenvolvimento de um projeto que entregue um produto no final, aprendizagem por pares, por times, que é quando a gente faz aprendizados focados em pequenos grupos também. A aprendizagem por problema é quando a gente busca resolver, né? É muito similar no desenvolvimento das metodologias de projetos, mas a ideia é de que aqui se resolva um problema e não necessariamente entregue um produto.
Estudo de casa é muito comum a gente encontrar no ensino superior, né? Curso de medicina, administração, direito. Então, eu pego um case médico, por exemplo, coloco uma situação verídica e aí começo a estudar aquilo em profundidade para chegar numa resposta. E a sala de aula invertida. Vou dar uma corrida aqui que eu vi que o tempo já está acabando. E aí, a sala de aula invertida, gente, a referência é esse texto aqui, ó. Sala de aula invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, do Jonathan Bergman e do Aaron Sanz, que são os americanos que deram conta de iniciar essa proposta. Eles chegaram a ver aqui no Brasil em 2012, 2013, apresentar a proposta, foram detonados, né? Porque falaram assim: você está falando isso porque você não conhece a realidade brasileira, né? E realmente, né? Trabalhar da maneira como eles estão propondo aqui é um tanto desafiador, dado o nosso contexto, porque eles utilizam de sobremaneira as tecnologias, mas a gente consegue fazer sala de aula invertida sem necessariamente ter tecnologia envolvida, podendo ter só tecnologia simples. Mas a ideia deles era o seguinte, né? Eles são professores de Química e Matemática, e eles falam assim no livro, que era muito agoniante para eles, assim, pensar que o momento em que os alunos mais precisavam deles era o momento em que os alunos estavam em casa, né? Que era quando eles passavam as listas enormes de exercícios e os alunos estavam em casa cheios de dúvidas. E aí, por isso, a inversão. Eles falaram, bom, e se a aula for dada em casa e o exercício ser feito na sala de aula, né? Então, eles começaram a gravar vídeos ensinando o conteúdo, né, para que os alunos assistissem em casa, e o tempo de aulas que eles tinham na escola era só para exercitar, era só para praticar, né? Então, por isso essa inversão. Então, ele até no livro ele traz esse quadrinho ali, né, para mostrar as diferenças de como que a gente pode ter ganhos em relação à sala de aula invertida. Então, ali ele fala de atividade de aquecimento, que a gente pode traduzir também como uma gestão de sala de aula, que pode ser feito também, aliás, né? Aí ele fala assim, eu gastava 20 minutos para fazer o repasse do dever de casa, de 30 a 45 minutos para passar o conteúdo novo e me sobrava só de 20 a 35 minutos para fazer uma prática orientada, exercitar e etc. Se eu tenho uma sala de aula invertida, né, eu tenho ali 5 minutos para fazer a gestão de sala de aula ou alguma atividade de aquecimento, 10 minutos para fazer as dúvidas dos alunos a respeito do material que ele estudou em casa, né, que era a aula efetivamente, e aí me sobrariam 75 minutos para uma prática orientada. Aí, quando eu li isso, eu falei, caraca, né, a gente vive reclamando que a gente só tem 50 minutos, aqui, pelo menos em Minas, são 50 minutos de aula de sociologia. Aí eu falei, pô, é muito pouco tempo, né? E o que é mais bacana dentro da aula de sociologia? Não é você trazer os exemplos concretos, não é fazer o debate, né? Promover essa discussão sobre os conteúdos na sala de aula. Eu falei, talvez isso seja legal para a sociologia, né? E aí foi que eu comecei a testar com os alunos do estágio. Então, os alunos, eles começaram a produzir aulas que foram compartilhadas, aí, obviamente, que eu peguei a escola de aplicação aqui da UFJF, que aí você tinha uma condição de infraestrutura, porque o aluno podia não ter celular, mas lá tem, com certeza, laboratório de informática, então eu sabia as condições da escola. E aí, os alunos passaram vídeos, né, falando, explicando o conteúdo, ou então gravaram audioaulas e compartilharam no grupo de WhatsApp dos alunos. E aí foram para a sala de aula só com questões para serem debatidas. Então, os alunos, por exemplo, teve aula lá para discutir cultura. Então, foram falando, né, fizeram uma aula gravada e encaminharam para os alunos falando o que era cultura, cultura de massa, cultura popular, cultura erudita, enfim, todos aqueles conceitos que a gente trabalha no ensino médio. E aí, no momento da sala de aula, o que foram levados? Foram levados reportagens, twitters, foram levados letras de músicas, tudo aquilo para que os alunos pudessem pensar, à luz do que eles ouviram, assistiram em casa, né, como interpretar aquelas cenas cotidianas, né, aquelas questões bem concretas. Então, fez-se essa inversão. Só que aí foi isso, né? Mesmo numa sala de aula, né, num colégio, que tem uma infraestrutura, que os alunos
não vou nem dizer condição, porque lá é sorteio, né? Então é muito diversa o público escolar, mas que a escola oferece oportunidade para que o aluno tenha acesso a qualquer tipo de recurso. Mesmo assim, metade da turma ouvia, lia, escutava, enfim, né? Então, porque é isso, né? Não tem esse hábito do estudar em casa, né? Só estudo para a prova, né? Então, é mudar essa lógica de como aprender e de como estudar também. Então, é mais ou menos essa ideia. Aí, só que, assim, quando ele está em casa, o aluno ele não assiste, escuta, lê de maneira solta, não. Né? Ele fala que tem um método que ele chama método Cornell. Não, então, o que seria isso? O aluno teria que transcrever alguns pontos importantes daquele conteúdo, registrar as dúvidas e fazer um resumo. Esse é o dever de casa dele. Né? E aí, naqueles 10 minutinhos iniciais ali, seriam para tirar exatamente as dúvidas que ele teria registrado no caderno. Aqui eu trouxe uma possibilidade de sala de aula invertida que foi apresentada até pela professora Tiago conhece, que é a Roberta Neuhold, que apresentou no congresso da ABEX. E eu achei muito legal porque é uma proposta que ela até utilizou tecnologia, porque ela é professora de um instituto federal também, mas que é altamente possível de ser adaptada para uma versão de papel. Né? Então, o que ela fez? Ela indicou para os alunos do ensino médio a leitura, né? Ela dividiu os alunos para fazerem leituras de tópicos específicos de um capítulo, e tópicos bem curtinhos, tá? Então, cada grupo ficou com um tópico, né? Então, ela planejou e preparou esses materiais. Aí ela indicou essa leitura, né, para os alunos. Os alunos tiveram que fazer uma síntese, né, do que tratava aquele tópico dentro de um slide compartilhado no Google Drive, tá? Que pode ser substituído por uma folha de ofício, né, gente? Uma cartolina, qualquer outra coisa. Feito isso, os alunos, um grupo teve que avaliar o slide do outro, né? Porque uma das coisas, né? Lembra daquela fase grupal? A importância de você aprender a olhar, identificar, né? Contribuir com o conhecimento do colega. Isso é muito, muito precioso para as metodologias, que é a aprendizagem colaborativa. Então, né, nesse segundo momento dos alunos, eles tiveram que dar contribuições em relação ao outro. Ou seja, ele não podia ler só o tópico dele, ele tinha que ler o tópico do colega também. E ainda fazer uma apresentação, que envolve outras habilidades, né? E aí, por fim, a professora, no momento tutorial dela lá, fazia uma aula expositiva, arrematando tudo que foi visto, discutido, enfim, entre os alunos e observado. Então, assim, foi uma experiência de inversão de sala de aula, mas aproveitando aí um livro didático e que é possível fazer adequações aí para serem utilizados no papel. Aí tá uma outra imagem que ela trouxe, né? Então, assim, vocês verem que foram tópicos bem curtinhos, né? Então, um slide era sobre o mito da democracia racial, outro slide ali sobre vida e obra do Florestan Fernandes. Então, foram tópicos curtos que os alunos tiveram que se dedicar a fazer. E aí teve todo esse processo. A segunda possibilidade, eu estou correndo para ter um tempinho aí para vocês trocarem comigo, que é a rotação por estações. Então, assim, a rotação por estações é o seguinte: imagine que a gente está dentro de uma sala de aula e que vocês vão trabalhar, por exemplo, conteúdo de, sei lá, gênero. E aí, né, vocês vão chegar, vão organizar a sala de modo que cada cantinho da sala seja uma estação de aprendizado. E dentro de cada um desses cantinhos, haja um material disponibilizado para que o aluno aprenda sobre as questões de gênero. Só que não necessariamente esses conteúdos precisam ter uma ordem sequencial. Aliás, é desejável que não tenha. Né? Então, eu posso, por exemplo, numa estação, num canto ali da sala, o material que vai ser disponibilizado é sobre dados estatísticos que mostrem o quantitativo de mulheres na sociedade brasileira, o quantitativo de mulheres desempregadas, enfim. Numa outra estação, eu posso fornecer, por exemplo, elementos, sei lá, que coloque sobre violência doméstica,
né? Uma reportagem falando de violência doméstica. Numa outra estação, eu posso trazer um texto, um pequeno excerto do livro da Simone de Beauvoir falando sobre, né, a condição da mulher, enfim, como se nasce uma mulher. E aí eu posso, numa outra estação, trazer uma música, né, que fale do papel da mulher na sociedade. Então, assim, eu estou mobilizando em cada uma dessas estações um recurso específico que ajuda a entender o conteúdo no todo, mas sem necessariamente ter a obrigação deles estarem ligados numa sequência. E aí a dinâmica é o seguinte, eu coloco lá, sei lá, tenho uma turma de 20 alunos. Então, cada estação vai ter ali 5 alunos vendo, assistindo, lendo aquele material ao mesmo tempo. E aí eu dou alguns minutos para eles, né? Aqui na bibliografia indicada, eles falam de 4 a 5 minutos. Mas, né, depender da quantidade de alunos, você pode ampliar um tempinho a mais para que todos tenham acesso. Aí deu lá, 5 minutos. Falou, gente, trocou a estação. Aí o aluno vai e circula para outra estação. E aí, nisso, ele vai percorrendo, todos os grupos percorrem todas as estações. Sempre desejável, por exemplo, que além de fazer, né, assistir, ler, ouvir, enfim, que ele faça as suas pontuações no seu caderno, né, para que ao término da aula o professor possa fazer uma discussão coletiva né, de como que aqueles recursos, né, alcançaram os alunos, para saber o tanto que eles deram conta de entender. Então, é um pouco disso, assim. Eu trouxe aqui uma possibilidade para vocês, que foi um trabalho que eu desenvolvi. E aí, as estações, eu estava falando aqui que tinha 5 minutos de gestão de sala de aula, 10 minutos para cada estação, e 5 minutos ali para sistematização e orientação da atividade final. O tema foi sobre cotas raciais. Então, o que eu pensei? As 4 estações, né? Usando o livro didático de sociologia, falando do capítulo 5. Então, seria que tem uma parte lá que fala considerações sociológicas, um debate sobre as cotas raciais. Então, eu deixaria esse capítulo, o livro lá disponível, uma cópia, enfim, dessa sessão disponível para que os alunos pudessem ler. Numa segunda sessão, tabelas do IBGE sobre desigualdade social por cor ou raça no Brasil de 2022, tá esse ano porque foi quando eu pensei a proposta. Uma terceira estação, uma reportagem impressa contendo a pesquisa do Datafolha, realizada em junho de 22, sobre o que os brasileiros pensam sobre as cotas raciais 10 anos depois da sua implementação. E aí, por fim, uma outra estação, uma reportagem impressa falando sobre os argumentos contra as cotas raciais. Então, eles iam ter ali em mãos condições de avaliar tanto aspectos legais, dados estatísticos, argumentos contrários, né, para que eles pudessem ter uma conclusão sobre o que é trabalhar, o que são as cotas raciais. Claro que na rotação por estações era diferente da metodologia da sala de aula invertida. Você já deveria ter feito um trabalho anterior de discussão sobre raça, racismo, né? Enfim, seria mais uma forma de exercitar diferenciada aí em torno, né, dessa temática. Bom, eu dei uma corrida, falei um tanto rápido, mas é só porque eu acho que é legal deixar uns minutinhos aí para vocês, né, tirarem dúvidas, trocarem, enfim. Falarem se acham absurda essa proposta, se acham viável, né? O que vocês pensam? Deixa eu só trazer aqui para vocês também outras referências. Isso aqui, ó, também é uma referência de metodologias ativas, aí fala, né, dessas abordagens todas, né, de aprendizagem baseada em projetos, enfim. Agora, a gamificação ela também se insere dentro de uma proposta mais ativa de aprendizagem, né? Então, quem tiver interesse em investir em gamificação dentro de sala de aula, tem muitos livros legais, tem aqui, ó, Marx no Fliperama, né? E aí tem esse livrinho aqui, Teoria do Jogo, que mostra como que essa dimensão do jogo, né, que é o uso das regras, evasão da vida, né, a dimensão do tempo e espaço, eles se fazem muito presente não só na sociedade, né, mas na própria dimensão pessoal do sujeito, por isso que é legal a gente levar jogos para a sala de aula. Tem esse aqui, ó, jogos digitais e gamificação, é muito legal, então ele inclusive vai diferenciando, né,
como que a gente pode gamificar ações pedagógicas dentro da nossa sala de aula de maneiras muito simples, né? Ah, fiz um quiz e estou pontuando. Você está gamificando, né? Dentro da sua sala de aula. E aí tem muitas indicações de como produzir seus próprios jogos digitais. E quem gosta muito, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, tem esse livrinho aqui, Como Fazer Jogos de Tabuleiro. E ele é muito legal porque ele tem layouts, para vocês fazerem os tabuleiros, os pinos, aí é só xerocar, recortar e colar. Então, assim, ele é muito prático mesmo, assim, muito, muito bacana para a gente que é professor e que quer sair da zona de conforto um pouquinho, né, e fazer algo diferente. Enfim, obrigada, gente, pela atenção. Maravilha, professora Rafaela, nós que agradecemos a possibilidade de te ouvir, porque, sobretudo, nós estamos aqui lidando com um grande desafio quando a gente pensa a docência na área de ciências sociais, que é a metodologia de ensino. É o como. A grande pergunta é como que nós trabalhamos, como que nós efetivamos relações de ensino e aprendizagem no âmbito das ciências sociais. E, particularmente, pensando a escola, pensando a educação básica, né, em especial o ensino médio. Então, a Rafaela faz um panorama onde ela contextualiza, inclusive, uma estrutura social que gera também uma disputa de modelo de escola. E quando a gente fala de metodologia, nós estamos falando também de currículo, nós estamos falando também de um jeito de fazer a escola. Evidentemente que as propostas todas, elas exigem uma materialidade, elas vão exigir cada situação, cada comunidade escolar, cada perfil de estudantes, né? Mas, sobretudo, a gente precisa estar atento, porque circulamos hoje a partir de um conjunto de possibilidades para pensar a nossa área. Mas vamos aproveitar, temos um tempo ainda, a professora Rafaela foi econômica exatamente para isso, né? E a gente pode, então, dialogar, e eu abro a palavra para quem quiser se manifestar, seja com questões à professora, e vamos aproveitar a presença dela, mas também algum comentário, alguma observação, enfim, sobre o tema que nós estamos debatendo. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma colocação. Um de cada vez, tá, gente? Sim, sim. Senão Enquanto o pessoal pensa e fica à vontade, o Rafael levantou a mão, eu só coloco no horizonte, Rafael, também, se tu quiser depois comentar um pouquinho, sobre como que a inteligência artificial tem afetado, eu vou colocar a palavra até afetar mesmo, né? Como que a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, tem afetado essas propostas, como, por exemplo, da sala de aula invertida, né? Então, a gente sabe que não é o uso de internet, ainda não é da totalidade da população, por isso que eu falei que varia muito do perfil da comunidade escolar concreta que tu atua, mas é inegável uma certa popularização dos smartphones e, junto com isso, de um certo uso, cada vez em maior escala, das inteligências artificiais, né? Então, hoje, qualquer atividade, isso é uma contradição, né? Qualquer atividade fora do modelo tradicional na sala de aula, a gente corre o grande risco de um uso, assim, amplo da inteligência artificial, inclusive como cópia, né? É uma sofisticação do plágio, já feito do Google antes e ainda continua. Antes a gente copiava da enciclopédia, do livro, mas isso vai de encontro a uma pegada mais criativa que a própria abordagem da metodologia ativa coloca. Então, deixa eu ouvir brevemente, eu sei que tu pensa também sobre tecnologias, né? Mas se tu tem alguma reflexão, enfim, sobre o impacto, né? Sobre o que afeta essa possibilidade da inteligência artificial, eu acho que veio para ficar. Uhum. A gente vai ter que se acostumar a isso, trabalhar pedagogicamente isso, enfim, né? Mas vamos lá, Rafael, por favor. Microfone. Tá fechado. Estão me ouvindo certinho? Sim. Então, só para não ficar no eco aí. Desculpa, pessoal, aqui é porque eu também estou com outro colega, né? Também aqui, Pibidiano, também aqui, a gente estava discutindo um pouco sobre isso daí, muito como o professor Thiago falou aí na questão, a questão da materialidade, né? De como a gente pode realizar isso dentro de sala de aula, né? Eu sou auxiliar de disciplina, né? Fico com crianças com necessidades especiais, deficiência, né? Autismo, sim, sala de aula, né? Então a gente acompanha o cotidiano de escola, fora o nosso processo de formação
né, dentro da própria universidade, né? Eu acho muito interessante, tipo, o que a professora traz e como a gente consegue construir, né? Eu estava discutindo com ele aqui, tipo, como os atravancos e as possibilidades também, né? Tipo, o texto escolar, às vezes, não consegue, a gente não consegue fazer essa aplicação direta, né? Porque tem toda a relação da escola, todo um método, né? Toda uma tradicionalidade, toda uma tradição da escola, né? Mas como ela também pode ser aplicada pelo menos uma vez ou outra, um dia, uma aula, um método assim, porque eu achei super interessante, né? Porque a gente vê hoje dentro de sala de aula, dentro de um ambiente escolar, a própria escola é um regresso tecnológico, né? Essa questão aí de celulares, por exemplo, é isso, né? E a questão da falta de recursos, até para o professor acessar, ter esse processo de formação, se a gente pudesse fazer atividades com, claro, não com questão de pesquisa, por exemplo, teria computadores para todo mundo, se todo mundo adotasse isso, né? A gente até conversou assim, tipo, mais âmbitos, assim, né? Tanto no individual, na aplicação, que acho que seria mais fácil, né? Mas teria todo esse processo, regresso, a questão dos professores também, que são mais antigos, com a educação mais arcaica, né? Diante disso, também fazer esse processo de aceitação. Tanto é que eu brinco que, né, a gente brinca também como auxiliar de disciplina, pô, o pessoal ali chama a gente para ligar um data show, assim, uma coisa bem simples, bem básica. Outro dia me chamaram para ajeitar um data show na escola ali, em que a única coisa que eu tinha que ajeitar, na verdade, era a posição, era só colocar o data show reto. Eles falaram que peixeiro, fizeram, que não sei o que e tudo, e na verdade era só ter deixado reto, né? Era por isso que, tipo, não foi nem a questão, né? Mas, tipo, eles encaram isso. A gente tem um processo arcaico, né? Dentro da tradição que a gente tem esse regresso tecnológico que querem colocar, que já é colocado, né, diante disso. Mas acho que é super bom esses métodos. Também ia pedir para a professora se ela pode compartilhar a questão ali da relação sobre as cotas raciais. Porque às vezes eu já trabalho algumas coisas em sala de aula, que às vezes a gente tem que substituir. Então, às vezes o pessoal pede conteúdo nosso. Isso seria uma ótima aplicação dentro da sala de aula, tanto por um lado no próprio emprego, quanto também para que esse debate também ocorra dentro de sala de aula, dentro do espaço, dentro das coisas que a gente pode fazer dentro de sala. Mas achei super bom, agradeço, assim. A gente conversou mais coisa, mas aí seriam uns 15 minutos de fala, e acho que não é bem isso também. Mas eu achei super interessante que essa metodologia, não sei se de aplicação completa, né? Mas alguns dias, algumas coisas, essa pesquisa em casa, se tinha um dia realmente de debate, seria, né? Mas é do mesmo jeito, né? Como que o pessoal, por exemplo, estaria um tweet, como é que estaria? A gente não pode ter acesso a isso, né? Às vezes os professores não têm acesso ao próprio celular porque tem muitos que fazem mau uso também. Por exemplo, lá na escola, o pessoal faz mau uso do celular, os professores. E se eu usar o celular em sala de aula, como já mostrei uma vez para um aluno meu que tem autismo, foi ensinar ele, mostrar o que era conta com matemática, com números decimais, depois fui chamado na coordenação e tive que assinar a ata porque eu fiz uma coisa que não devia, que era usar o celular, mas mesmo se era para ensinar a criança com autismo que eu cuido. É uma loucura, né? Mas muito obrigado, assim, acho que se a professora tiver uma colocação, tiver também uma proposta aí, além do que já algo falar, e se puder compartilhar, não sei, agradeceria muito. Boa noite a todo mundo, pessoal. Obrigada, Rafael. Compartilho, sim, sem dúvida. Eu encaminho o livro, tem um outro livro de metodologias ativas focados em movimentos sociais também, que eu posso encaminhar para vocês, está em PDF. Foi lançado na pandemia pelo grupo de uma universidade aí da região do Sul, agora não lembro qual estado, mas assim, primeiro, gente, eu quero dizer assim, todos os testes que eu fiz foi em condições normais de temperatura e pressão, né, que eu brinco. Porque, assim, eu comecei testando metodologias ativas no colégio de aplicação. Meu colega tem 4 turmas, né? Ele tem uma condição, ele tem infraestrutura, ele tem paz para trabalhar, né? E aí, quando eu fui no PIBID, o professor supervisor, que é um amigo meu, inclusive, ele tinha 32 turmas. E aí, assim, eu sabia que ele só ia ter condições de implementar aquelas loucuras todas que a gente estava querendo fazer, porque ia ter 8 estudantes ajudando ele a planejar tudo, né? Executar, planejar e executar, porque se não for assim, é impossível, né? Então, assim, o pessoal que fala dessas metodologias ativas, eles são muito cruéis, assim, com a pessoa, né, com o professor, e falar, os professores são acomodados, eles não querem sair da zona de conforto, não, os professores só querem sobreviver,
né? Porque depois de 32 aulas ao longo da semana, a pessoa está exausta, nem energia para estudar ela tem. Então, assim, eu não indico, gente, fazer todas as aulas, em hipótese alguma, sabe? Assim, a gente tem que trabalhar dentro das condições reais que a gente tem. Tentar inovar uma coisa ou outra para ver o que, né? Por exemplo, eu acho que essa rotação por estações é algo mais simples, assim, que não envolve essa fase do aluno em casa, né? Então, é algo que, de repente, né, se couber dentro da proposta do projeto, que vocês possam tentar no PIBID, de repente, né? Com as turmas ali da professora Sônia, da professora Ruby. Fazer um teste para ver como é que funciona, se não funciona, sabe? Então, assim, é fazer situações bem pontuais mesmo. A própria ideia das metodologias por projeto, que você pode abordar um projeto interdisciplinar, e quanto mais interdisciplinar, mais rico, né? É muito difícil criar condições para isso, né, na escola. Os professores mal se encontram, assim, né? Então, a gente tem que avaliar muito bem as condições e eu não recomendo ninguém adoecer passando, né, madrugadas e finais de semana fazendo planejamentos, assim, para além do limite mental de vocês, sabe? Eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão, dadas as condições que a gente tem. Mas eu acho que é legal testar alguma coisa, sabe? Tentar ver se. Até porque, assim, será que eu vou gostar de fazer? Porque pode ser que eu não goste também, né? E aí tudo bem, ninguém precisa gostar de fazer coisas dessa natureza. Então, é um pouco disso, assim, sabe, Rafael? Acho que você tem razão, não dá para fazer sempre, né? E agora, a IA, assim, eu também acho, sabe, Tiago, ela veio para ficar, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né, assim, eu tenho ficado muito assustada, porque às vezes eu tô dando aula, meu celular tá dentro da minha bolsa, e aí uma coisa que eu tô falando, aí começa a vir uma voz, quando eu vejo a IA falando do que eu estava falando. Então, assim, meu celular estava preso dentro da bolsa, sabe? Não tinha porquê. Então, assim, eu tenho ficado, inclusive, um tanto assustado. Mas, do ponto de vista da educação inclusiva, como o Rafael destacou, eu acho que tem ferramentas maravilhosas para a gente explorar, né? De conhecer, para contribuir com os alunos. Agora, pensando na sala de aula invertida, eu acho que dá para a gente escapar um pouco, sabe? Porque se você indica a leitura do livro que o aluno tem, ó, eu preciso que como dever de casa, você leia a página tal do livro e faça uma síntese para a gente fazer o debate. Então, assim, você está lidando com uma concretude ali, você não está pedindo que ele acesse um dispositivo eletrônico e digital. É a mesma coisa, a não ser que você recomenda, por exemplo, também assistir uma própria aula sua, né? Eu tenho ficado um tanto apavorada, assim, com as IAs, mas, assim, eu tenho escutado muito podcast, né, e aí eu escutei um podcast de uma especialista, que é da USP, esqueci o nome dela agora, mas, assim, ela tem se dedicado muito a estudar sobre IA, e ela falou assim, gente, calma que tem limite, né, então, assim, se vocês observarem, assim, porque eles dão muita informação, inclusive, um dia eu fui testar, né, Tiago, aí olha assim, quero que crie uma ementa de uma disciplina incluindo tais referências bibliográficas. E, inclusive, eu dei os nomes dos livros que eu queria. Aí veio uma série de bibliografias complementares, todas elas inventadas. Todas. Não existia uma de verdade. E aí eu só, assim, me atinei para a primeira, quando eu bati na bibliografia complementar falando Paulo Freire, metodologia ativa, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, exatamente. Aí eu fui conferir todas, assim, não existem na face da Terra, né? Então, assim, tem um limite, né? Então, acho que a gente, nesse primeiro momento, é apavorante mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar, né? Mas é inegável que isso vai chegar dentro da sala de aula, né? Até porque, assim, né? Eu não sei como é que tá aí, gente, mas eu tenho ido muito para a escola, né? Por conta do PIBID, por conta de estágio, e aí eu fico sempre sentada lá atrás, né? Acompanhando as aulas com os alunos, e tá todo mundo debaixo da carteira olhando o celular. Ou então com fone de ouvido e o capu do casaco tampando, sabe? Então, não teve lei que, de fato, impediu o uso do celular dentro de sala de aula, né? Eles estão levando. E aí eu também, assim, eu entendo a necessidade de, por exemplo, é importante que o aluno tenha atenção ali naquele momento para você,
Mas, assim, o quanto que às vezes chega a ser contraditório, né? Você pega a BNCC e fala o tempo todo, precisa, né, investir em tecnologia, letramento digital, não sei o que lá. E, às vezes, aquele recurso, aquele aparelho é o único acesso digital e tecnológico que aquele aluno tem. E aí a gente fala, não, agora é zero, né? Então, assim, acho que a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, né? E eu não tenho uma fórmula, não, tá, gente? Eu também preciso aprender a lidar com isso. Não tem a fórmula, mas vem pensando a respeito. Eu adquiri logo que foram lançados em 2023 esses 2 volumes aqui. São 2 livros. A professora Rafaela é co-organizadora, junto com o professor Cristiano e o professor Fábio, sobre TICs e sociologia, propostas pedagógicas, TEDICs, né? Tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, é um livro bem na dimensão de experiências, de reflexão sobre proposições pedagógicas, didáticas, relacionadas ao uso de tecnologias na escola. Então, é claro que nós não temos a receita, nós estamos vivendo, nós estamos, de certa forma, reagindo a um conjunto de dispositivos que vem o tempo todo aparecendo no cenário e que acabam impactando a escola, evidentemente, mais uma vez, sabemos, de diferentes formas, dependendo do acesso. Mas, sem dúvida, quem trabalha com ensino médio, e até a Rúbia e a Sônia, que estão no cotidiano da escola, se quiserem, né, se manifestar, a gente sabe que, mesmo trabalhando em comunidades, né, de trabalhadores, vamos dizer assim, mas o uso do celular é uma realidade. Ele de alguma forma, ele está presente. Né? Não é para todos e todas, evidente, mas ele está presente. Né? Fale. Bom, podemos, acho que, fazer mais uma pequena rodada ainda de encaminhamento, se alguém tiver interesse de fazer alguma colocação ou alguma questão para a professora Rafaela. Por favor, Ruth. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer as contribuições da professora Rafaela. Eu já havia, né, tentado, assim, colocar em prática algumas, né, não conheço todas também, né. Eu acho que hoje a gente enfrenta, assim, muitas questões estruturais, né, que são desafios para que a gente consiga, muitas vezes, estar investindo numa aula diferenciada, né, pelo contexto da minha escola, né, por exemplo. Questões com internet, né, tudo bem, a gente pode fazer uma aula que não seja com internet, mas aí o tempo, porque no papel a gente tem 50 minutos, mas na prática são 45, né, então limita bastante. Venho testado muito revisão com jogos, e aí a questão da gamificação, né, vejo que dá muito resultado. Até esses tempos atrás, né, nós estávamos trabalhando um conteúdo relacionado ao Bourdieu, e aí eu encontrei o Lutas Simbólicas, né, que é um jogo bem interessante e funcionou muito, né. Então, assim, a gente vem fazendo, mas eu acho que outro desafio, e que também foi mencionado, é a questão de rotina de estudos, né, não se tem uma rotina de estudos. Então, assim, você vê que eles se interessam quando tem jogo, tem revisão com, né, de outras formas, eles se interessam, mas a rotina de estudo não existe. E a questão, assim, pelo menos falando, né, como eu disse, dentro do cenário da escola que eu atuo hoje, do perfil, né, de estudante, é bem difícil criar essa rotina. Trabalhar com questões de pesquisa, né, hoje em dia é muito complicado, muito em função disso que o professor Tiago trouxe, que é a inteligência artificial. Às vezes a gente se pergunta como que o que poderia fazer, né, para que daqui a pouco fosse diferente, né? Mas é um desafio, e vamos tentando, e eu acho que faz parte do papel docente, né? Não dá para usar como muleta isso que a gente enfrenta, né, essas dificuldades, e tem que se desafiar também, né, a inovar um pouco, sair da nossa zona de conforto. Eu te ouvindo falar, né, Rafaela, da questão ali do professor que tinha 30 e tantas turmas, né, hoje eu tenho em torno de 11 turmas e 8 disciplinas, então isso também, né, essa questão é complicada, assim, para a gente estar
focando no desenvolvimento de uma aula legal, dinâmica, né, que seja atrativa para o estudante, e o ensino, a construção do conhecimento, ela se dá de forma coletiva, eu sempre digo isso para os alunos, né, então tem que ter uma contrapartida deles também, e essa questão de entender que o espaço de sala de aula tem uma intencionalidade, às vezes, né, na maioria das vezes, pelo que eu vejo, assim, de perfil de estudante, é difícil se ter essa compreensão, né, que é um espaço que tem uma intencionalidade, e aí eu sempre pergunto para eles, qual é a nossa intenção de estar aqui? Estudar, né, aprender, mas hoje a gente lida com um perfil de estudante bem complicado, assim, né, então antes disso tem que mudar essa mentalidade, né, e aí, mas isso se muda também, o caminho se faz andando, né, como diz a frase. Mas, no mais, eu queria agradecer e colocar um pouco também isso, não sei se a Sônia compartilha, né, de alguns desses desafios também. Mas, no geral, acho que... E obrigada mais uma vez. Que agradeço, Rubia. Podemos ouvir o Lucas? Oi, boa noite. Eu queria, na verdade, compartilhar uma situação que aconteceu, né, que me remeteu, né, à questão da gamificação, né, que é uma metodologia que eu acho bastante interessante, né, que foi ano passado, o Rafael, né, ele tinha recebido uma proposta, assim, da escola, né, e que visava como que é, trabalhar com os alunos sobre a Constituição em miúdos. E aí o Rafael até ele se puxou para caramba, assim, ele fez um negócio bem massa, assim, que foi o show do milhão, envolvendo aspectos históricos, né? E ele fez um cosplay, assim, de rei e tal, né? E aí fez a separação dos alunos lá, né? Tipo, ele passou todo o conteúdo, depois fez um chat, assim, uma espécie assim, né? E aí ele separou os alunos, e aí os grupos que se saíssem melhor, né? O Rafa, inclusive, pode complementar depois se estiver esquecendo alguma coisa. E aí, tipo, quem acertasse mais ganhava, tipo, uns bombons, assim, né? Nesse jogo, né? E aí, tipo, essa situação, assim, eu acho bastante interessante, né? Porque, sei lá, né? A juventude tá bastante focada em jogos, né? Em cultura nerd, né? Inclusive, eu sou fruto disso, né? Acho muito interessante esse tipo de abordagem, né? E aí, nessa questão, assim, dos jogos, né? Envolve muita, como que eu posso dizer? Muita disputa, né? Então, eu fico também me questionando, né? Como trazer essa abordagem, né? Tipo, de uma gamificação, mas que instrua os alunos, né? De uma forma, como que eu posso dizer, concisa e não uma decoreba somente pela competição, né? Pelo jogo, por ganhar, né? Que seja algo que fixe, né? Na mentalidade ou algo que vá agregar, né? Para os alunos e não só uma mera disputa, né? Essa ficou minha dúvida também, né? Mas eu acho muito interessante e é uma abordagem, uma metodologia que eu acho bastante interessante, né? E vou buscar aprender mais, né? Para utilizar, né? Nas aulas, né? É isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, professora Rafaela, acho que diante dessas últimas manifestações, tu podes, então, já, a título de encaminhamento, fazer também alguma manifestação ainda nesse sentido. Já mais uma vez te agradecendo aí pela oportunidade do diálogo e pelo menos colocar em evidência algo que para nós é indispensável,
que é pensar em como que nós ensinamos ciências sociais na escola, né? Como que nós mobilizamos adolescentes, como nós mobilizamos sujeitos sociais para pensar a partir do campo das ciências sociais, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Entre tantos outros, mas esse eu penso que ele é muito, muito presente ainda. Por favor, então, Rafael. Eu que agradeço, Thiago, mais uma vez a oportunidade, e eu acho que é isso, dizer assim, arrisquem, já, sabe, gente, aproveitem o PIBID para arriscar uma proposta, sabe, porque aí as professoras vão estar amparadas por vocês nessa construção, então, assim, vai ajudar, né, vocês vão aprender fazendo e vão auxiliá-las, né, com isso, sem que fique pesado para elas, porque ficar sozinha é muito difícil mesmo, né, em qualquer circunstância aqui, né? Mas eu acho que é importante testar, né, para sentir a receptividade ou não dos estudantes, ver quais recursos que funcionam ou não. E aí eu acho que é porque uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é muito bacana, assim, das metodologias ativas, é que ela fala, olha, a gente tem que garantir o máximo de recursos diferenciados possível, porque cada um de nós aprende de um jeito. Né? Eu tenho um jeito melhor de aprender, que provavelmente é diferente do Tiago, da professora Rubia, da professora Sônia, e da nossa sala de aula também é assim, né? Cada aluno tem um jeito prioritário de aprender. E aí, quando a gente diversifica as nossas formas, a gente dá chance de que todos aprendam alguma coisa, né? Porque às vezes só um grupinho pequeno que dá conta de acompanhar o jeito que a gente leciona. Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de diversificar, melhor, né? A gente, especialmente agora, que a gente está, de fato, com essa geração que é mais audiovisual, né? Então, trazer esses tipos de recursos e essas possibilidades, muito legal, né? Eu exploro muito o áudio de meme com eles, né? A própria produção autoral dos alunos de podcast, de dublagem sociológica. Então, tem uma série de possibilidades que os alunos precisam entender o conceito para fazer uma dublagem, por exemplo, sabe? E é divertidíssimo, eles adoram, sabe? Então, testem, né? Se arrisquem um pouquinho dentro do projeto, porque aí não vai ficar pesado. E aí acumulem conhecimento, né? Acumulem recursos para que vocês, quando assumirem suas turmas, né, possam ter já essa bagagem para assumir sem medo aí essas possibilidades. Legal. O PIBID tem essa dimensão de laboratório, de fato, né? E laboratório significa teste, significa possibilidades. E eu penso que nós estamos aqui constituindo um espaço, estamos com uma aproximação mais efetiva com as escolas, e nós vamos caminhar para exatamente o exercício de práticas, né? E, obviamente, a prática sempre vai exigir teoria. Então, por isso que nós temos momentos formativos e não apenas momentos de vivência, de imersão. Então, essa dimensão, inclusive, que é um conceito típico da tradição crítica, né, lá de Marx, que é a praxis, né? Então, a gente faz articulação permanentemente, até porque, historicamente, aprendi a pensar a formação docente numa dimensão praxeológica, né? Não há uma prática isolada de uma teoria, não há uma teoria isolada de uma prática. E quando isso ocorre, como diz o Freire lá na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3, se tu atrofia a prática, tu cai num academicismo. Se tu atrofia a teoria, tu cai num ativismo, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar, de fato, de forma praxeológica, e portanto, o PIBID faz, e tem uma agenda formativa, e um dos espaços importantes na construção desse nosso projeto, desde o final do ano passado, mas mais início desse ano mesmo, é a dimensão também desses colóquios que nos permitem esse diálogo aqui com colegas que têm se dedicado, têm investido e que têm se constituído em referências no nível nacional da nossa área. Então, uma satisfação muito grande de ter contado aqui com a Rafaela, assim como a gente já contou com o professor Bodar, o professor Cigales, e teremos uma agenda bem legal até o fim do ano ainda, com colegas que vêm constituindo esse campo, e alguns de nós vamos nos encontrar agora presencialmente na USP, daqui a uns dias, no ENESEB. Então, a gente segue aí com a nossa produção científica, mas também com a nossa militância para qualificar o ensino das ciências sociais. Bem, pessoal, quero então agradecer imensamente a presença das pessoas aqui, quem vai também nos acompanhar de forma assíncrona, né, até para ficar por dentro aqui do debate que foi feito.
E, Rafaela, sempre-se à vontade aqui na UFFS, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau.